Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu reuni algumas perguntinhas aqui falando sobre linha, né? Sobre traço, sobre agulhas, sobre maneira de traçar, enfim, voltagens, configurações, tudo relacionado a essa questão aí. E são perguntas que vocês deixaram aqui nos meus comentários dos outros vídeos, eu vou anotando sempre, vou prestando atenção, né? E serve para mim organizar essas pautas e tudo mais. Então, se você teve alguma pergunta, você colocou, ainda não foi respondido, muito provavelmente ainda vai entrar, mas você tem que sempre estar atento para ver se essas dúvidas não foram respondidas em algum outro vídeo, né? São, sei lá, 72 vídeos já de perguntas e respostas, é muita coisa, cada vídeo tem umas 4, 5 perguntas. Pode ser que eu já tenha respondido a sua dúvida e aí eu não vou repetir, beleza? Então, se você tá na dúvida e se você, antes de comentar alguma coisa, dá uma olhada na playlist, checa todos os títulos, todas as descrições do vídeo, porque muito provavelmente alguma coisa ali já foi falada, já foi comentada, já foi dita, tranquilo? Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook para vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital ele vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali para cada um desses projetos, ou seja, é como se fosse um grande making of, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu estou disponibilizando e cada projeto é apresentado da forma como foi concebido na íntegra, desde os rascunhos iniciais até, como eu falei, a arte final e, claro, a versão pronta, né? A versão que foi para a pele ali. E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta aqui, quem fez foi o Celso Artfaltatu. Ele fala assim: se eu tenho uma levada da mão mais rápida no traço, se for fazer com uma rotativa, tenho que aumentar a voltagem? Pois na rotativa, com o aumento da voltagem, aumenta a velocidade também. Sim, esse é o raciocínio certo, né? O que acontece? Não só na rotativa, né? De bobina também. Né? Quanto mais potência, mais rápido vai ser a batida ali. A diferença é que a rotativa, a agulha entra sempre com a mesma força, né? Ela entra sempre com a mesma pressão ali na pele, enquanto a de bobina, quando você muda a potência, também influencia, né, na força da batida. Isso significa que se você bota uma potência mais fraca, a batida tem menos força para entrar na pele, né? Ou seja, a pele vai ter mais resistência ali àquela agulha, e se você bota mais forte ela também vai entrar com mais pressão. Então a regulagem na bobina é um pouco mais complexa, tem outros fatores envolvidos, mas essa relação aí de potência e velocidade ela existe nos dois casos. Então sim, se você está acostumado a traçar um pouco mais rápido, né, em relação a, sei lá, a batida que você, né, tem ali de regulagem, você tem que acelerar um pouquinho ela, né? Porque se você traça muito rápido e com uma batida muito devagar, você vai espaçar as entradas da agulha na pele. Vamos supor, né, você está batendo numa velocidade X, e aí você traça, né, nesse eixo aqui muito devagarzinho. Então essa velocidade X ela vai entrar e sair várias vezes e vai passando aqui. Isso vai fazer o traço ficar contínuo e uniforme. Mas se você traça devagar demais, você tende a machucar, né, perfurar, cortar mais do que deveria em cima da mesma lugar. Então você tem que encontrar aí um coeficiente entre a quantidade de vezes que essa agulha vai bater entrando e saindo na pele para fazer uma continuidade uniforme da linha, né,
e o suficiente para você fazer numa velocidade em que não fique espaçado, né? Não fique os buraquinhos ali, né? Vamos supor, se a gente extrapolar esse exemplo e diminuir, né, a potência para traçar, ela vai ir tão devagar que vai fazer esses pontilhados. E aí é por isso que tem o efeito do rastelado, o efeito do dot speed, tudo isso vem desse recurso aí. Então, extrapolando para o sentido inverso, se você faz muito rápido, você tem que ter uma potência maior, uma velocidade maior, para poder, né, acompanhar a velocidade da sua mão e continuar deixando uniforme. Agora, você tem que ver o quão rápido você está fazendo, né? Porque existe dentro, né? Lógico que existe uma margem em que você pode fazer, né, uma variação ali de velocidade de acordo com o seu conforto, de acordo com a pele, de acordo com o trabalho e tudo mais, com a sua preferência, né? Mas também não dá para ser muito rápido ou muito devagar. Tem um meio termo ali que dá para a gente trabalhar, né? Tensionar mais, né, mais para um lado ou mais para o outro, para que o traço saia uniforme, saia sólido. E também, se você fizer muito rápido, você tende a arranhar, né? Marcar, cortar a pele. Então você tem que encontrar ali essa uniformidade, beleza? E isso vai variar não só de acordo com a sua mão, com o seu costume, com quanto você está acostumado e gosta, se identifica ali, mas também varia muito de acordo com o equipamento. Tem máquinas que são mais potentes, logo você não precisa dar tanta potência nela, que ela já bate muito forte, muito rápido. Tem máquinas que são mais fraquinhas, tem que aumentar um pouco mais a velocidade, e aí você sempre vai ter que compensar a sua mão de acordo com isso. Desenvolver essa sensibilidade de caso a caso, não só de máquina a máquina, mas também de pele a pele e de trabalho a trabalho é muito importante, porque, né, variam as situações. Tem trabalhos que precisam, né, de um pouco mais de atenção, de um pouco mais devagar ali para fazer aquela linha perfeita, e tem trabalhos que te permitem ser um pouco mais ágil, assim como tem peles que têm mais resistência. Então você tem que ir com um pouco mais de força, um pouco mais de potência, e um pouco mais devagar para poder realmente pigmentar. E tem peles que são muito macias ou áreas que pigmentam muito fácil, e daí você tem que ir mais superficial, mais levinho e mais rápido, de repente ali, para não ficar machucando muito no mesmo lugar, beleza? Então vamos lá para a próxima pergunta aqui. Quem fez foi o CHK Point. Ele fala assim: no caso de uma voltagem para a pele de idoso, ela tem que ser mais baixa, consequentemente os movimentos têm que ser mais lentos. Então botei essa pergunta aqui como contrapartida do que eu acabei de falar, já que a pergunta anterior era de ser mais rápido, né, em movimentos mais rápidos, potência mais rápida. E está dando um exemplo específico aqui. Como eu falei, varia muito de caso a caso, de pele a pele, mas a pele de idoso, ela tende, né, a ser um pouco mais frágil ali, além de já estar mais rachadinha, né, mais desgastada. Então, em geral, ela pigmenta mais fácil e costuma estourar mais fácil. Você tem que, então, ir com mais atenção, no sentido de que você não pode ir muito forte, muito rápido, muito bruto, senão você vai estourar todas as linhas. Realmente, você tem que esticar muito bem, claro, porque é uma pele que já não tem toda aquela, né, elasticidade, já não tem toda aquela consistência esticadinha. Estica bem e vai sim com mais atenção, com um pouco mais devagar, vai bem de levinho, sentindo a primeira pele, porque tende a ser muito diferente realmente a aderência, a maneira como ela pigmenta. Então sim, esse raciocínio é correto. O ideal é ser um pouco mais devagar, um pouco mais lento e um pouco menos de potência, até você entender se aquela pele realmente ela vai ser tão sensível assim, ou se você pode ir um pouco mais próximo do que seria a sua pigmentação normal. Mas nunca vai de primeira, sempre vai com atenção, beleza? Vamos lá. Aí o William Prado, ele fala assim: a Liner 14 que você diz, no caso assim, a maioria dos meus trabalhos de médio porte, nessa pegada meio na tradicional que eu faço, de rosto, de animais e tal, eu uso uma Liner 14 para fazer as linhas grossas, as linhas de bold. A Liner 14 da Hornet, mais especificamente falando, né? Eu falo muito isso nos vídeos, porque é um material que eu tenho usado bastante, tenho curtido. E aí ele pergunta se no caso, quando eu digo Liner 14, eu quero dizer a 1312. Eu entendi o seu raciocínio, né? O que ele quer dizer é porque quando ele fala 13 e 12, 13 seria a quantidade de agulhas e 12 é a espessura individual de cada agulha, né? A gente sabe que na nomenclatura nacional brasileira a gente tem a espessura 12 e 10, que são as mais comuns, que seria equivalente lá fora, por exemplo, a 30, né, para 10 aqui, e a 35 para 12 aqui. Ou seja, né, a 30 lá fora ou a 10 aqui são as mais fininhas, e a 35 lá fora ou a 12 aqui são as mais espessas. Também tem outras variantes, né? Lá fora tem mais variantes, aqui eu já vi também algumas, eu já vi 8, por exemplo, tá, que é mais fininha ainda. Mas aí eu entendo que, como ele está na dúvida, assim, porque normalmente no mercado nacional a gente vê a liner em número ímpar. Então a gente vê ali 3, 5, 7, 9, 11, né, 13. E aí, como eu falo 14, ele deve ter imaginado que eu estava querendo dizer a 13 mais espessa, que ficaria aí entre uma 13 fina e uma 15
fina, ou seja, seria uma 13 grossa. Na verdade não, porque como eu uso a Hornet e ela é uma agulha internacional, né, ela tem essa nomenclatura e lá fora tem outras variantes, ela tem realmente 14 agulhas. Mas é mais ou menos por aí, ficaria entre uma 13 e uma 15. Na verdade depende muito, porque varia de marca para marca, né, de espessura para espessura, mas então é isso, só para você entender aí quando eu falo, né, enfim, é mais ou menos essa quantidade mesmo, mas no caso da Hornet são realmente 14, beleza? E se eu não me engano a espessura da Hornet é a 30, que seria a 10 aqui, que é mais fininha realmente, apesar de que eu gosto da linha de 14 dela, sai bem grossinha pra mim. E ainda assim, uma observação interessante que eu tenho notado, né, e isso é uma sensibilidade legal de ter, que de acordo com o lugar onde você está usando a sua fonte, a sua máquina, apesar da fonte dar uma estabilidade na corrente e ser feita para isso e tudo mais, de acordo com a tomada onde você está plugando, se é um lugar que tem uma fiação, né, que tem uma elétrica mais estável, por exemplo, ou se é um lugar que tem uma elétrica mais zoada mesmo, né, que às vezes tem um pouco mais variação de corrente e tudo mais, isso é passado para a linha. Então eu já notei que em lugares onde eu vou que a elétrica é muito boa, de primeira linha, que tem muito mais estrutura, por exemplo, onde eu já tatuei em alguns estúdios, a linha sai mais fina. Na verdade não sai mais fina, ela sairia na espessura exata do que deveria ser a espessura daquela agulha equivalente que eu estou usando. E aí se você vai para um lugar, sei lá, às vezes um centro de convenções que a elétrica não é muito boa, ou num estúdio com uma estrutura ruim, eu já vi e estou acostumado, a minha liner sai um pouco mais grossa, porque na verdade tem uma certa variação ali, né, de corrente, de trepidação, que faz com que ela fique um pouquinho mais espessa no resultado final. Então até isso influencia para você ter noção, beleza? Então vamos lá. E aí o Elton in the Backseat comenta assim: qual a diferença de eu traçar com uma máquina de 2.6 de tamanho de stroke ou uma que tenha 4.6 como stroke padrão? Bom, ele está comentando aí sobre stroke, que é o nome em inglês para curso, que é o que a gente chama aqui. Isso nada mais é do que a distância que o batedor percorre, tá? Independente de ser bobina, rotativa e do tipo de rotativa que é, se é direct, se é o eixo central, lá, que eu não lembro agora o nome, enfim. Sempre o batedor ele vai fazer assim, ou girando assim, mas ou seja, essa distância que ele gira ou que ele sobe e desce, ele vai pegar a haste da agulha e vai levar para cima e para baixo, tá? Então essa variação para cima e para baixo é a distância em que a ponta desce e sobe da agulha, tá? E aí algumas máquinas têm um stroke menorzinho, né? Ou tem um curso menorzinho e tem um stroke, um curso maior, porque o batedor percorre uma distância maior. Algumas inclusive tem isso ajustável, né? Enfim, depende do modelo, da marca e tudo mais. E aí a diferença que ele pergunta aqui, cara, principalmente é o quanto você vai enxergar de ponta para fora da biqueira. É lógico que você pode regular a biqueira para jogar a ponta toda para fora, tá? Mas a agulha tem que recuar minimamente para chegar perto do finalzinho, né, do canudo ali da biqueira. Vamos supor, né? Você tem a biqueira aqui, né? Aí a agulha tá fazendo assim, né? Ela tem que recuar minimamente o suficiente para ela entrar aqui, ou pelo menos ficar bem próximo da borda, que é onde tem o acúmulo de tinta na biqueira. E ela vai pegar, né? Pegar de novo essa tinta para sair. Ela tem que sempre recuar aqui para pegar essa tinta e levar de novo para a pele. Então, se você tem um stroke muito curto, ela vai fazer um movimento muito curtinho aqui. Então, se você botar muito ponto, ela vai fazer assim, ó, e ela não vai recuar o suficiente. Então, geralmente, para você traçar com uma agulha, com uma máquina com stroke curto, você tem que deixar pouca agulha para fora e isso dificulta você ver a ponta. Eu prefiro trabalhar com máquinas com stroke grande, geralmente 3.5 ou 4 em diante, justamente porque isso facilita. Eu gosto de botar mais ponta para fora e de enxergar bem a ponta, mas ela ainda precisa recuar para pegar tinta. Isso não tem a ver com quanto de agulha você vai botar para dentro da pele, porque isso vai da sua sensibilidade e você não pode enfiar ela toda, independente de quanto ela recua, né? Vai ser de acordo com a resistência da pele e de quanto você tem que sentir que, né, é superficial, não entra nenhum milímetro na pele, mas isso tem a ver com quanto você vê da ponta entrando e saindo, né, e o quanto ela recua ali na biqueira de acordo com a batida, tá? Então é importante você levar isso em consideração sempre que você for comprar uma máquina, né, e tudo mais, ou fazer algum tipo de regulagem aí para achar um coeficiente, né, um curso que seja adequado, que seja de acordo com o que você se sente confortável ali para fazer a sua linha, beleza? E aí o Antissistema 79 ele pergunta assim: quais seriam as numerações de agulhas mais comuns desse estilo?
No caso, ele está comentando num vídeo de old school, de um trabalho de old school. E aí eu acho interessante botar essa pergunta aqui, é uma coisa que eu sempre bato na tecla e eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu estou trazendo de novo, que eu acho importante, eu acho relevante. Essa pergunta de qual agulha é boa para esse tipo de trabalho. Cara, não existe gabarito, não existe template, não existe resposta certa para essa pergunta. Ah, mas old não é sempre em bold, linha grossa? Sim e não, cara. Em geral é uma linha assim, um pouco mais grossa. Apesar de que existem umas vertentes de olds em alguns lugares, assim, com um traço mais fino e tudo mais. Mas a questão não é essa, a questão é que isso vai variar de trabalho para trabalho. Por quê? Se você pega um trabalho que tem um tamanho, uma escala enorme, as linhas vão ter que ser proporcionalmente mais grossas. Você vai ter que escolher agulhas bem grossas para fazer correspondência ao tamanho, à escala daquele trabalho. Mas se você está fazendo um flashzinho, mesmo que seja de old desse tamaninho, você não vai poder botar a mesma agulha grossona que você faria, né? Você vai ter que proporcionalmente fazer mais fininho. É lógico que em relação ao desenho, por exemplo, se você quer trabalhar com a estética old, que é, né, de bold, um flash pequeno vai ter ainda uma espessura, né, mínima para traçar ali, para fazer os detalhes, mas não vai ser tão fininho, tipo uma 3, vamos supor que vai ser uma 9, ou até mesmo uma 7 se for muito delicadinho, 9, 11, né? E um trabalho grande você vai usar bucha, sei lá, bucha de 13, de 15, enfim, cara, varia. A questão é essa, a questão é que não existe um padrão, você tem que adaptar a espessura do seu traço de acordo com, né, o tamanho do seu trabalho, com a quantidade de detalhes, para as linhas não ficarem muito juntas, para poder explicar, para poder ficar destacado. Então você tem que ter um conjunto, né, uma variedade de espessuras à sua disposição, de acordo com a escala, né, para você poder variar de acordo com os tamanhos, e você também tem que ter, né, uma noção na sua cabeça de que cada uma delas corresponde a uma espessura e que vai ser, né, de acordo com cada cenário que você está utilizando, beleza? Eu acho importante frisar isso para as pessoas, vocês não ficarem fixos aí na tal espessura para tal trabalho, tal agulha para tal tipo de trabalho, para tal blá, blá, não existe isso. Eu mesmo uso uma variedade de agulhas mais restritas, porque meu trabalho já tem uma linguagem desenvolvida, então em geral eu sempre falo que eu uso uma liner de 5 para os detalhes e uma liner 14 para os bolds, mas isso é para os trabalhos que eu estou confortável dentro de uma escala padrão média que eu trabalho de uma certa complexidade. Quando eu vario, quando eu faço algo diferente disso, pô, estou fazendo duas, né, uma costa, vou começar uma outra costa agora, eu não vou traçar da mesma forma, não vou fazer os detalhes de liner de 5. Essas costas que eu estou começando, os detalhes mais finos são uma liner de 11, e aí os mais grossos são uma bucha de 15, tá? E às vezes um pouquinho a liner de 14, mas aí a bucha de 15, olha só, em algumas áreas eu fiz traço duplicado, porque eu não tinha uma bucha mais grossa, então eu fiz a linha e depois eu vim por fora fazendo uma segunda linha, então ficou com uma espessura como se fosse uma bucha de 30, para você ter ideia da escala, do tamanho. Eu tive que fazer uma linha mais grossa, até mais grossa do que a agulha que eu tinha proporcionalmente ao tamanho do desenho. Entendeu? Então essa que é a questão que eu acho que é importante aqui trazer para vocês. Beleza? Galera, essas foram as perguntinhas que eu tinha sobre traço, sobre agulhas, sobre configuração, né, e voltagem e tudo mais. Eu espero que você tenha curtido. Se foi útil, não esquece de dar um like. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal e marcar aqui no sininho para receber todas as notificações. São 5 vídeos por semana, é coisa pra caramba, beleza? Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.